Na noite de ontem, no estádio Jonas Duarte, o Guarani tinha pela 5ª rodada consecutiva a chance de entrar no grupo de classificação da Série C. Para isso, precisava apenas de uma vitória simples contra o até então lanterna Anápolis. Mesmo com a possibilidade de repetir a escalação pela primeira vez desde sua chegada, Marcelo Fernandes realizou mudanças na equipe titular, optando pela formação com 3 zagueiros. E bastaram apenas 30 segundos do primeiro tempo para rolar a primeira polêmica da partida. Logo após o apito inicial, André deu essa fortíssima entrada em Bruno Santos e recebeu apenas o cartão amarelo. Se o jogo já começa quente. Meu Deus do céu, que entrada criminosa do André. Não gosto de falar de arbitragem, mas lamentável a postura do árbitro hoje. Primeiro lance do jogo era expulsão, tá todas as imagens aí para todo mundo ver. Pouco tempo depois, mais um lance polêmico. Marcelo Ruda Neves marcou pênalti após toque no braço de Cadi. Ele tá em queda. Ele não teria como tirar o braço nessa situação. E o árbitro acabou dando pênalti. Muita reclamação dos jogadores do Guarani. Kaique foi pra cobrança e parou nas mãos de Andrei. Mas no rebote, Cadu, de cabeça, mandou para o fundo das redes. Gol do Anápolis! Indignado com a invasão de Cadu à área alviverde antes da cobrança do pênalti, Marcelo Fernandes foi expulso por reclamação logo após o gol. E foi do vestiário que o treinador alviverde viu o volante André, que poderia ter sido expulso lá no começo do jogo, marcar essa pintura para ampliar para os donos da casa. Golaço! Gol do Anápolis! Inclusive, o jogador que era para ser expulso foi o autor do segundo gol. E o pênalti, o cara entrou mais de 1,5 metro para dentro da área e fez o gol. Então, assim, não é desculpa. Nós também começa um jogo dessa maneira, é difícil você entrar. Nós entramos com uma proposta, depois tivemos que mudar ela inteira. Apesar de todas as polêmicas, o futebol apresentado pelo Guarani era muito, mas muito abaixo do esperado em Anápolis. Bruno Santos impedido no primeiro tempo e Diego Torres de fora da área. Já na etapa final, foram os que mais se aproximaram da meta defendida por Paulo Henrique. E a situação da equipe alviverde só não ficou pior porque o cabeceio de João Celeri foi parar caprichosamente na trave de Andrei. Polêmica, revolta de elenco e comissão técnica e mais uma chance de entrar no G8 desperdiçada. O resultado deixa o Bugre na 12ª colocação da Série C com 16 pontos somados, ainda a 2 pontos do 8º colocado Brusque. As reclamações do Guarani são mais do que válidas, mas uma coisa também é fato. As decisões equivocadas da arbitragem não podem apagar o péssimo futebol apresentado pelo Bugre na noite de ontem. Acho que a equipe saiu de uma zona muito incômoda, né? O Guarani. Acho que a gente encontrou muitos resultados bons e hoje é um resultado ruim que a gente tem que assimilar sim. Temos que corrigir muitas coisas. Mas o Guarani está no caminho, os jogadores estão muito empenhados, estão todo mundo lá dentro muito frustrados e chateados, mas todos cientes que o jogo do Náutico já começou a partir de agora. Bom, é o seguinte, antes da gente comentar o jogo, vamos aqui colocar os lances polêmicos. Foram 3. Primeiro, a expulsão. Veja que o jogador André vem com o pé por cima da bola e acerta o Bruno Santos. Olha aí, ó. O árbitro está muito próximo. Se é um lance que o árbitro está com a visão encoberta, que ele está muito longe, poderia passar. Agora, você observa no canto direito, do lado direito do vídeo, você vai ver ali o momento em que aparece o árbitro. Então ele está ali o quê? 3 metros, se tanto, do lance. Então não tinha como ele não ver essa entrada criminosa com o pé por cima da bola e graças a Deus que o Bruno Santos não estava com o pé preso no gramado. Porque o gramado também estava horrível, né? Porque se o pé prende no gramado, quebrava a perna do Bruno Santos. Mas olha, tem um entorse de tornozelo ali, ó. Ontem eu não tinha visto isso na transmissão, mas tá vendo ali o pé dele? Ó? Olha exatamente, ali, ó. aqui, ó. O pé dele tá no chão, sim.
Então, é que ele puxa rapidamente o pé. E aqui está o pé do André na canela. Ia quebrar a perna do Bruno Santos. Uma entrada criminosa, cartão vermelho direto, um erro absurdo da arbitragem. Eu não consigo entender como é que o cara comete um erro desse. Não é possível, não tem como não ver. Ele aparece no vídeo, olha lá, ó, tá vendo? Ele aparece no vídeo, ele está muito próximo do lance. Então esse foi o primeiro lance polêmico do jogo. Daqui a pouco a gente vai para o segundo. Não tem nem o que comentar. A imagem diz tudo. Tinha que ser expulso. Entrada criminosa. A arbitragem errou. Isso aí é tentativa de assassinato. Porque, olha, isso aí não dá, cara. Um atleta profissional dar uma entrada disso. E eu não tinha visto essa imagem paralisada ontem na transmissão. Estávamos lá, eu e o Tigrão, essa aí, ó. Porque o Brunão, eu cobrei muito do Brunão ontem, a performance dele durante o jogo. E aí vai saber se o cara não estava cheio de dor aí com entorse do tornozelo. Isso é um entorse lá. E não é fácil não, hein? Então eu pra mim, né? Pra mim, Batista, tinha que ter sido expulso direto. E errou a arbitragem. Outro detalhe. Eu sempre critiquei isso. Teve um jogo aqui, Guarani e Ituano, veio um cara lá de Roraima apitar. Aí Anápolis e Guarani, os caras pegam de Brasília. Mas que critério que é esse, gente? Não dá, eu não entendo, né? Eu não entendo. Mas nem queira entender. Não dá pra entender. Nem queira, porque não dá pra entender. CBF, que ele é uma caixa de fazer louco, gente. Vai lá, Breno, a sua opinião sobre o lance. O lance criminoso, o árbitro errou na frente dele. Aliás, até falava ontem na transmissão da Rádio Bandeirantes, a diretoria do Guarani, o presidente Rômulo Amaro, o Farney e o Elano foram na CBF semana passada conversar com o responsável pela arbitragem, o Rodrigo Martins Sintra, que contou um monte de história. Planejamento, o que eles estão fazendo, esse tipo de coisa. Deu um monte de desculpa. E agora, o que resolveu esse tipo de situação? A arbitragem da Série C é um lixo, vem prejudicando os times de Campinas e principalmente o Guarani. Agora, o Guarani perdeu pontos importantes e esses pontos não voltam. Normalmente quando algum dirigente vai até a CBF para reclamar de arbitragem, o jogo subsequente quase que sempre o time é prejudicado. Parece que é um corporativismo. Foi reclamar? Então você vai ver o que vai acontecer. E aí a reclamação agora do pênalti. Se foi pênalti ou não. A bola passa por baixo do corpo do Cadi e acerta o braço, que é o braço de apoio, que é o braço que ele está usando para amortecer a queda. Ele está em queda livre, ele está caindo. E o árbitro comete outro, na minha visão, gostaria de ouvi-los, um erro terrível de arbitragem, marcando esse pênalti. CH? Eu achei pênalti. Os dois braços abertos, a mão dele não está no gramado, ele abriu... Mas ela está caindo para segurar o corpo. Sim, ele está tendo a intenção, mas o braço está aberto. Para mim, pênalti. E para você, Greg? Para mim não foi absolutamente nada. Só se arrancar o braço do cara. O cara tá dando um carrinho para interceptar o chute, olha aí, ó. E o cara vai fazer o que com o braço? Vai ficar assim? Vai dar o carrinho assim, ó? A bola ia pro gol. Aqui, ó. Vai dar o carrinho sem braço? Não tem como. E outra coisa, se a bola vem e ele tá aqui, ele tá o braço de trás que pega. Pra mim não houve absolutamente nada. Pra você, Breno? Pra mim também não houve nada, porque esse braço ele vai utilizar para amortecer a queda no chão. Se ele não utilizar o braço, ele cai e vai se machucar. Não faz sentido nenhum. Bom, vamos agora pra batida do pênalti, a invasão. Nossa, aí foi ridículo, né? Não, outra coisa que não precisa nem comentar. Nossa, aí. O cara invadiu a área, ele estava quase na pequena área ali. Tinha que voltar o pênalti. Olha, eu não sou. Ele tá do lado do árbitro. Olha onde ele tá aqui, Batista. Olha aqui o árbitro onde está aqui, ó. Eu não sou advogado. Olha isso, cara. Mas vou consultar um advogado para saber. Isso aí é erro de direito. Porque isso aqui fere a regra do jogo. Essa partida pode ser anulada. Se o Guarani entrar com um processo, volto a repetir, eu ainda não tive tempo hoje de manhã para consultar um advogado a respeito disso.
mas esse erro pode levar ao cancelamento da partida. Apesar que o cara ainda não chegou na bola. Se ele soltar um pouco, ele vai estar do lado do árbitro. Não, ele já tá na frente sem o cara tocar na bola. Exatamente. A hora que o cara toca na bola, ele tá quase do lado do árbitro. Mas será que ele não viu, gente? Mas não é possível. Não dá pra entender. O cara tá do lado dele. Do lado. O principal erro que ele tá cometendo, Gleger, abre a imagem. Você tá vendo pra onde ele tá olhando? Tá olhando pro gol. Ele tinha que olhar. Goleiro, ele tá olhando. Ele tem que virar. Sendo que o Bandeira já tá lá olhando o goleiro. Ele fica o tempo inteiro olhando para o goleiro. Olha lá o Bandeira lá. Ele tem que olhar a invasão dos caras aqui. Ele tem que olhar também. Mas o posicionamento dele está de costas para os caras que estão, entre aspas, invadindo. Aqui não é entre aspas. O cara invadiu. Tinha que voltar o pênalti. Breno. Completamente errado, Batista. O jogador é capaz do cara que fez o gol chegar antes na bola, chegar antes ali para fazer do que o cara que bateu o pênalti. Completamente ridículo. Bom, é o seguinte, então, lances polêmicos. Ô, Batista. Guarani prejudicado, pois não, bebê? Eu posso citar o quarto lance polêmico? Por favor. O quarto lance polêmico que o jogador, o Celeri, acabou levando o cartão amarelo, 2 substituições lá do Anápolis. O que aconteceu? Ataque do Guarani, escanteio do Guarani. O Celeri não saiu para a entrada do Igor Cássio e ficaram 12 em campo. Verdade. O escanteio do Guarani foi cobrado. Aí o quarto árbitro foi avisar o árbitro, o que ele fez? Aí o Celeri saiu e ele deu só amarelo. Era para ter expulsado o Celeri, porque comprometeu um ataque do Guarani. Perfeito, bem lembrado. Sim. É isso aí. O time do Anápolis, ele jogou com 12 no momento da cobrança de escanteio. Essa partida foi o circo dos horrores elevado à 10ª potência. Aconteceu de tudo num jogo só e o prejudicado foi o Guarani. Tirando isso, tem a parte futebol, que o Guarani não jogou absolutamente nada e é isso que nós vamos comentar a partir de agora. Começo com você, Gleger, que estava na transmissão do jogo de ontem pela Rádio Bandeirantes. Batista, o Guarani, tudo, olha, nós comentamos aqui, para mim foi prejudicado, para mim o Guarani foi assaltado lá em Anápolis. Assaltado por esse senhor que apitou o jogo. Agora, o Guarani também, né, gente, não jogou absolutamente nada. Isso aí a gente tem que ressaltar também. Aliás, eu falei durante toda a transmissão, principalmente, olha, alguns jogadores experientes, teve o caso do Brunão aí, que eu também estava questionando a participação dele, mas aí tem esse possível entorse no tornozelo e aí acaba atrapalhando a performance, né? O Cadi, que estreou, não foi bem, o Torres também não foi bem, que é o craque do time, né? Os jogadores que entraram, né? O Emerson, que é um jogador que sempre tem uma boa participação, principalmente quando o Marcelo vem com 3 zagueiros e aí ele vai lá numa segunda linha, lá jogando uma espécie de ala, né? O Luiz Miguel não pegou na bola o jogo inteiro enquanto esteve em campo. Então, assim, o Guarani, apesar de todos os... Gleger, mas pô, foi logo no começo, prejudicou a parte emocional do time, expulsou o treinador. Também concordo, pode acontecer. Mas, poxa vida, tecnicamente, se nós analisarmos, é só olhar a tabela, pô, esse time era o último colocado, né? Acho que tinha só uma vitória, né? Uma só. Uma vitória só no campeonato inteiro. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Guarani realmente não jogou absolutamente nada. A estratégia deu errado, né? A performance dos jogadores não foi boa, né? De jogadores que poderiam desequilibrar, né? Num momento aí de dificuldade. Tá falando isso com o CH em off agora. Peraí, dá a bola aqui pra mim. Né? Daqui que eu assumo a responsabilidade. Faltou isso no Guarani. Seu Isaac, né? Que até agora eu não sei, eu não consigo entender. Eu acho que o Isaac é um baita de um leão de treino, porque todo jogo ali ele aparece como titular. A performance, gente, pelo amor de Deus, desculpe, com todo respeito ao profissional, ele só ficou fora do time do Guarani, o Isaac, porque estava gripado. Então, Batista, assim, com todo respeito ao profissional, tá? Porque eu falei isso ontem depois da transmissão. O atleta, ele ganha a posição durante a semana, nos treinamentos, é convencimento ao treinador. Você vai usar essa estratégia aqui, então eu estou melhor aqui, performando bem no treinamento, vai jogar. O Cicinho, por exemplo, ontem eu questionei, por que ele largou o Cicinho no banco? A hora que ele coloca o Cicinho no segundo tempo, eu vi o porquê.
Agora uma tiriça danada, um sono, tava nem aí com nada. Né? O Guarani perdendo 2-0, o Guarani piorou no segundo tempo de performance. Então, gente, aí, tudo bem. Foi prejudicado? Foi. Mas a performance também deixou muito a desejar. E você, CH, a sua opinião sobre o jogo. O Guarani perdeu por 2-0 para o Anápolis e acabou se complicando aí para a luta pelo G8 da competição. Batista, ontem quando você me perguntou no Esporte em Debate sobre a escalação do time assim que ela saiu, eu disse, está errado. Luiz Miguel, Cicinho no banco, 3 zagueiros, Isaac, desculpa. Para mim era tragédia anunciada. Eu queria estar errado, vir aqui e falar assim, ó, o técnico estava certo, o Guarani ganhou o jogo. Então o Guarani foi roubado, ponto. Dito isso, o Guarani foi roubado. Dito isso, eu quero dizer que o treinador ontem deu uma de professor Pardal. Não é porque contra o Retrô, que naquele jogo, lembram? O número de desfalques que o Guarani tinha, aquilo foi circunstancial para aquele jogo. Agora, achar que aquele jeito de jogar vai ser a solução para o caminho do Guarani é um grande engano. O Gleger tocou num assunto muito importante que eu concordo. A semana de treinamento determina quem vai ser escalado. Agora, o treinador não pode considerar os jogos. Qual foi o jogo, tirando o jogo do Retrô, que o Isaac jogou bem? E o Luiz Miguel? E o esquema de 3 zagueiros, quando que funcionou? Circunstancialmente, naquele jogo contra o Retrô. Nos demais utilizados, o time não anda. Outro detalhe para encerrar meu comentário. Eu estou aqui mais ou menos há uns 30 dias falando a mesma coisa. O Guarani perdeu Natan e Bilu e não contratou jogador nem no mesmo nível. Nem no mesmo nível. Então o que estava arrumadinho no meio campo com Natan e Caio Melo e Torres, desarrumou. Ah, mas só saiu uma peça. Saiu uma peça e quem está jogando no lugar não está funcionando. Então, qualquer time hoje, o Gleger sabe disso, qualquer time hoje, você tem, por exemplo, laterais que apoiam pra caramba, beleza. Todo time tem atacantes ou meio-campistas que vigiam de maneira canina a descida dos laterais. O que sobra para você jogar? O meio campo. E o Guarani não tem meio campo. O Torres ontem, como disse o Gleger, é verdade, jogou nada. O Brunão não jogou nada. O Emerson não jogou nada. A zaga desatenta. Seu Caio Melo não jogou absolutamente nada. Sem falar do Cadi. Desculpa. O Cadi, para mim, quando você me perguntou o que você acha do Cadi, o Cadi é um zagueiro disfarçado de volante. Se o Marcelo Fernandes acha, nada contra o profissional, se ele acha que a solução da dinâmica do meio campo passa pelo Cadi, o Guarani vai ter problema daqui para frente. E você, Breno, a sua opinião também a respeito do jogo. O Guarani perdeu 2-0. Para mim, Batista, culpa 100% do treinador. Não é possível você enfrentar o último colocado que tinha vencido só uma partida, colocar 3 zagueiros, jogar com medo de vencer o último colocado da competição. O Guarani jogou muito atrás. Ele inventou muita coisa, como disse o CH, como disse o Gleger também. O Luiz Miguel, que só deu certo num jogo. E, aliás, aquele jogo do Retrô, o Guarani não tinha nem os reforços ainda. Ele tinha as possibilidades de manter o time que empatou com o Ituano, perdeu 2 pontos em casa, mas não jogou tão mal no segundo tempo, e colocar o Mirandinha. Agora, ele quer inventar muito, ele está querendo modificar muito o time de um jogo para o outro. Eu acho que se ele não manter um padrão, e um detalhe, se ele não ganhar os 2 próximos jogos, que são muito difíceis, o Náutico e também o Derby, o Guarani não vai se classificar, e tem que tomar cuidado com o rebaixamento. Quero falar uma coisa, nós ficamos aqui levantando bandeira, eu, Gleger, o Tigrão, o Miranda tem que jogar. Entrou tropeçando na bola, só para não deixar passar batido. Então, veja que a situação do treinador também, né? Quer dizer, vocês pedindo o Miranda, ele tá lá no dia a dia vendo o treinamento do Mirandinha. Eu tô fazendo aqui minha meia-culpa. Então, mas aí o técnico ele tem que tentar arrumar uma solução. Se deu mal, verdade, se deu muito mal. Mas também teve a questão da arbitragem. Ô Gleger, você que é o especialista, só para finalizar sobre
o Andrei. O Andrei fez 3 grandes defesas. O Guarani era para ter tomado de uns 4, porque o Anápolis meteu bola na trave e o Andrei também defendeu lá umas 3 bolas. Mas e o segundo gol do Anápolis? Ele estava adiantado. Falhou? Não, ele estava adiantado porque vamos supor que esse cara, ao invés dele chutar, ele fizesse uma bola metida entre os zagueiros ali. Quem que é o homem que estava por trás? É o goleiro. Então ele estava muito adiantado, ele estava num posicionamento, então à espera de uma metida de bola para que ele pudesse, né, se adiantar ali. Mas o Batista ali, ele podia estar até debaixo do gol, que ele ia tomar o gol, porque a batida foi, não dá para tirar o mérito. Foi um golaço. O cara bateu muito bem, tirou bem, batida. O que a gente tem que questionar é a tranquilidade que deram pro cara, né? Porque o cara, olha, o cara foi, olhou, levantou a cabeça. E quem que estava com o cara? Era o Cadinho, né? Esse é o ponto, Batista. Esse é o ponto. Esse era é o o ponto. Isaac? Era o Isaac. Esse é o Ele ponto. é que toma o drible, O né? Isaac vira de costas. Como é que pode como é que pode um primeiro volante ter a liberdade? Ele caminhou pelo menos 3 metros ali sem ninguém encostar nele. E a chapa que ele dá, a facilidade que dá. Agora, você falou outra coisa que eu concordo. Foi um golaço, cara. E nessa eu acho que o André concorda tá com o vendo o número 11? O André, o cara que marcou o golaço, pega a bola, mas os volantes também afastaram. Gira em cima do próprio eixo. Verdade. E o Isaac olhando. Aí o Isaac vira as costas. Foi o Isaac. Olha lá. Mas quem que é o volante que tem que chegar ali, ó? Mas o volante tem que sair, pressionar. Não pode dar essa liberdade, Batista. Quem que é? O Isaac desiste da bola. É o Caio Melo. Olha lá. Esse é o Isaac. Cadê o volante? Aí o cara desiste. Verdade que deram pro cara. Isaac desiste. Talvez imaginando que o Caio Melo fosse chegar. Aí o Caio Melo não chega. E o cara bate e faz um golaço. Então, eu só toquei nesse negócio do Andrei, né? Pra gente completar aqui, porque realmente ele estava adiantado. Estava adiantado. Mas aí não tem no jeito. próprio jogo fez 3 defesas inclusive muito o difíceis. Inclusive o pênalti, né? Que ele faz a defesa. Pegou o pênalti. Pegou o pênalti. Pegou o pênalti.